Tarde, minha querida e amada primeira neta, Thaís, aonde você está agora, Deus está com você. A vovó aqui te ama muito. Eu nasci na Bahia, lá na fazenda Olho d'Água, perto da cidade lá, hoje chama Cândido Sales. Aí foi no dia 16 de novembro de 1926. E aí tava muito chovendo. Aí o meu pai e meus irmãos grandes, tudo foi para a roça, foi plantar milho, feijão, abóbora, melancia. E aí a minha mãe, grávida de mim, aí estava com dores para mim nascer. Mas aí ela estava brigou lá com meu pai, não sei porquê. E aí estava com raiva e não falou para ele que eu estava nascendo. E eles foram tudo para a roça e ela ficou sozinha. E aí, lá o mantimento que eles levaram, feijão, milho, acabou. Aí minha irmã mais velha, Isabel, aí voltou em casa para buscar mais mantimento. Aí a minha mãe estava com dores lá e mandou falar para meu pai, para ir buscar a parteira, né? Que lá era a parteira mulher. Aí o meu pai veio, ainda foi atrás de pegar que era tudo longe, né? De ir atrás de um cavalo para ir montado, para trazer essa parteira. Aí foi buscar a parteira. E aí cá, antes dele chegar com a parteira, eu nasci. Aí lá no chão, ela estava com tanta raiva que deixou eu nascer lá no chão. E subiu para cima da cama, se deitou assim, e deixou eu lá. Se eu não tinha culpa de briga deles. E aí, quando a parteira chegou, eu estava lá. Aí a parteira cortou o umbigo, tal, e me tirou do chão, me enrolou no pano e nem deu banho. Enrolou nos panos e aí pôs lá na cama junto com ela. E assim começou a vida, meus filhos. Não foi vida boa, não. Foi vida de sofrimento de criança. Aí eu fui crescendo, aí, quando mais ou menos é que eu mamei nos peitos da minha mãe 3 anos. E aí, dormia lá na cama com as meninas, as irmãs Isabel e Alessandra, minha irmã, era duas. E aí, com 3 anos, aí eu que me desmamou, meu pai. E eu doida para mamar, e que gostoso para dormir. E aí meu pai já, põe essa menina na cama, leva essa menina para lá. O meu pai, que foi minha mãe, acho que eu mamava até o segundo. Aí eu fui para lá, para a cama, e aí fui crescendo aí, até 3 anos. Aí eles viajavam muito, o meu pai e minha mãe tinham fama de rico, que a gente tinha muitas coisas boas. Tinha ouro, tinha gado, muito gado, tinha de tudo a gente tinha. E ia muita gente lá em casa para levar as coisas. Gente pobre, né? E preguiçoso também, para levar as coisas. E aí foi assim, quando
E de manhã, acordava todo mundo 5 horas da manhã para ir para a roça trabalhar, os grandes. E eu, pequena, de 3 anos, tinha que acordar, não tinha que ficar dormindo, não, que não era para mim criar preguiçosa. O meu pai acordava e eu tinha que ficar acordada, cochilando por ali, dormindo. E aí fui crescendo. E ali, quando eu tinha 6 anos, já fui para a roça trabalhar, ajudar a plantar as coisas. E fui crescendo, 6, 7, 8, 9, 10, assim. Assim, eu não tinha vida boa, minha filha. Não tinha vida boa. Era briga, qualquer coisa, era... Meu pai calçava uma chinela velha de couro, de pele de boi, e chegava junto da gente, fazia aquele barulho. A gente saía doido correndo, com medo. E se não corresse, levava chinelada. Saía doido, correndo, e assustado, o coração passei para a boca. Coração, eu que era mais pequena, o meu irmão Alberto, que era mais pequeno, foi uma vida de sofrimento. Fui criada sozinha também, que meus irmãos, meu pai era um pai muito rígido. Os filhos aí, fugiram 3 filhos pequenos de casa, assim de 9, 10 anos por aí. Por causa com medo de apanhar que ele batia em todos nós. E aí eu me cresci sozinha, ia para a roça sozinha. As minhas irmãs mais velhas casou, os mais velhos meninos tinham fugido pequeno. Aí tinha os Cirilo e Belo. Aí eu ia para o campo cuidar dos gados, né, das vacas lá. Era longe também. E aí eu fui criada mais... Tinha os irmãos, mas foi mais sozinha com a minha mãe. Levantava de manhã cedo, 6 horas, assim, aí varria a casa, colocava a panela, era de barro. A gente não tinha esse negócio de panela de alumínio, era panela feita de barro. O fogão também era de barro. O fogo era lenha. Ia buscar lenha no mato para pôr no fogo, e aí eu apanhava o feijão no fogo de manhã, fazia o café para meu pai e minha mãe, a hora que levantasse, acordasse, fazia o café, já deixava pronto, e pegava a enxada ou o machado, ou fosse qualquer coisa, já ia para a roça. Ia carpir o feijão lá, carpir o mato do feijão, do milho lá. E deixava a panela já no fogo, cozinhando feijão. E aí, quando a minha mãe levantava lá para as 9 horas ou mais, ia cuidar do almoço. Às vezes fazia feijoada, nós comíamos, naquela época não sabia que fazia mal comer carne de porco. E meu pai matava porco, todo mês ele matava. E dava para os vizinhos, vendia metade. Aí minha mãe fazia aquelas feijoadas com pernil de porco, orelhas, coisas. E eu estou lá na roça, carpinho, tão feliz, sozinha lá, pensando em Deus. Aí meio-dia eu vinha em casa comer, almoçar. Aí tinha também as roças de arroz, quando era época de olhar, tocar os passarinhos para não comer os arrozes, né?
eu ficava lá no mato sozinho, lá longe de casa. Eu saía 6 horas de casa, porque os passarinhos acordam 6 horas. Aí eu ficava lá na roça, sozinho, tocando os passarinhos. E 6 horas da tarde, os passarinhos já iam dormir, é que eu vinha embora. Ficava o dia todo lá sozinho, lá no mato, sozinho, sem... Nossa, só ouvindo o canto dos passarinhos, tocando com a funda, chamava badoque, para jogar pedra nos passarinhos. Tocar os passarinhos andando para cima e para baixo, no começo da roça até o fim. Eu tinha uns 10 anos, por aí, de 7 a 10 anos. E nessa época tinha um tipo de onça que chamava sussarana. E ela pegava qualquer vivente. E eu não pensava nisso, eu lá no mato sozinho. Era mato mesmo. Só tinha as roças de arroz e o mais era mato. Mas tinha uma cerca lá, cerca de madeira. Assim eu sentava em cima e ficava lá, no lugar mais limpo, né? E ficava lá sozinha, pensando as coisas. Às vezes eu inventava lá umas músicas, cantava lá umas músicas que já cantava para Jesus. Aí teve uma época que teve as roças, veio mais para perto do vizinho, chamava Dominguinho. E ele tinha uma filha também, para cuidar das roças do arroz. E aí é que nós ficou junto. Do lado, tinha a cerca, assim, do lado da cerca de lá era a roça dela, do lado de cá era a minha. E aí nós ficávamos ali as duas em cima da cerca. Aí nós inventamos a música. É essa música mesmo, uma música que eu contei hoje. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é bom pra mim. Aí nós cantávamos essas músicas lá. Aí vinha em casa almoçar, então a minha mãe ia levar a comida, o almoço para mim. E a outra, chamava-se Aninha, já morreu. Essas minhas amigas já morreu, era minha comadre. Ia para casa almoçar, era assim. Minha vida foi assim até grande. Ia para a roça longe, plantar mandioca, tudo era longe. Era longe, que a nossa fazenda era muito grande. Aí ia plantar a mandioca, ia limpar, carpir o mato lá na mandioca, ia isso tudo sozinho. E meus irmãos mais velhos cuidavam dos gados e de outras coisas. Às vezes ia para a roça também. E eu fui criada assim, minha filha. Até na idade de... Aí achava namorado, nossa, namorado. Oi, pedia casamento, né? Já pedia casamento. A meu pai, a minha mãe, aí, e eu não queria. Queria. Aí teve um irmão meu que... Teve uma tia do meu pai, que tinha uma filha para casar, e foi lá em casa pedir meu pai, um dos filhos, para casar a filha. Aí meu pai deu o meu irmão, Gino, tá vendo? Até os filhos, o meu pai aqui que manda. Aí deu o Gino para casar.
Ah, então, você me dá seu filho para casar com minha filha. E ela tinha também um que chamava Alberto. Aí quando Alberto crescer, nós dois era pequeno ainda. Não era. Quando ele crescer, eu vou dar o meu filho para casar com sua filha. E aí foi. Aí cresceu nessa fé, nessa confiança, que eu ia casar com o filho dela. Aí quando ele cresceu, ele não quis. Eu era preta, ainda tinha cabelo. E aí ele queria uma mulher branca com cabelos longos. E aí casou com a moça lá que não era bem certa da cabeça. Sabe, com o prazo do casamento era 6 meses. Quando arrumavam um namorado, um noivo, já era noivo. 6 meses. Eu não sei, o pai tinha que sofrer para preparar essa noiva, preparar a festa, e chamava as vizinhas todas, longe, os compadres. Eu sei que vinha muita gente. Aí matava uma vaca, matava porco, tanta carne, tanta comida. E não tinha tanto prato para dar comida para essa gentalhada. Aí pegava dos vizinhos emprestado, prato de um, prato de outro. Aí tinha que marcar, né? Para saber de quem era aqueles pratos e quem foi. E aí vinha tanta gente, comia farinha, arroz. Vinha antes do casamento, uns 5 dias ou 7, vinha bastante gente para limpar arroz. Pisar o arroz era com casca que a gente tinha, né? Que quando eu parava de olhar os passarinhos, colhia, porque colhia o arroz, né? Aí ponhava num saco grande, assim, de 5 quilos, 12 sacos que nós enchia de arroz. Aí contratava as mulheres para vir limpar o arroz no pilão, para pisar o arroz, tirar as cascas, para cozinhar no dia da festa. Contratava outros para torrar o café. O café era em caroço também. Aí vinha aquela mulherada cuidar das coisas, nos torrava café, moía café, enchia as latas de café moído. Aí tinha que fazer doce de leite de vaca. A minha mãe tinha umas, como é que chama? Os potes, como é que chama? Aquelas que Jesus mandou encher de água. História de barro, grande assim, ó, bem alto, cabia uns 20 quilos. Okay. Aí saía os vizinhos, amigos, compadres, rico, tinha muito gado também. Aí saía colhendo leite para fazer o doce de leite. Aí fazia leite, outras mulheres para fazer o doce, ponhava no fogo, ponhava coisa para virar coalhada e ponhava rapadura. Era vermelhinho, aí enchia aquelas talhas grandes de doce de leite de vaca. Mas era um trabalho, eu vou dizer. Era muita coisa, gente, muita coisa gostosa. E aí chegava o dia, tinha mais coisa que preparava muitas coisas, aí mandava fazer a roupa, era tudo vestido de branco, a moça e o rapaz também. Aí o meu noivo era pobre e não tinha nem a roupa
ir casar. Aí vendeu a vaca minha para dar o dinheiro para ele, comprar os tecidos, mandar fazer a roupa dele. Tinha mãe, tinha duas irmãs e um irmão, e comprou tecido para toda essa gente, que ninguém tinha roupa de pobre que era. E aí fizeram as roupas para o dia do casamento. E aí ia um mascate lá em casa, todo mês ele ia, de longe, vender tecido. Aí comprou os tecidos, fazer minha roupa também. Aí tinha as pessoas que eram testemunha, que levavam os noivos, né? Era testemunha de casar os noivos. Aí era longe, a gente não tinha carro. Tinha gente que ia de cavalo, aí a gente foi a pé. Vamos a pé. Lá casei o padre casou, eu era católica, né? Casou. Mas eu não queria ser igual às outras noivas, não. Que ia casar com a cara baixa, com vergonha, com medo, não sei o quê. Eu nem estava aí. Aí eu peguei uma bala, né? Uma bala de hortelã, pôs na boca. E aí o padre lá falando lá e eu tô chupando a minha bala. Bem quietinho lá olhando. Lá os noivos, todo mundo olhando. Não estava nem aí. Nem sabia se eu estava casando, né? Que, vou lá. Aí que o padre acabou lá. E aí a gente veio embora, trocou de roupa de novo. Veio não, foi embora para casa lá, na Bahia. Aí chegou lá, tinha aquele mundo de mulher para cozinhar, né? Mundo de homem matando as vacas, carne, matando os porcos. Comprava porco por tudo quanto era as leitoas, chamava leitoa, grandona. Tudo quanto era vizinho, mas era um desperdício. E todo mundo comia e levava para as casas deles. E aí sobrava comida para muitos dias. E aí a vaca que matou meu pai, aí cozinharam as carnes e a ossada secava para guardar para fazer feijoada. Aí tinha os vizinhos lá, ladrão, aí deixou os ossos da vaca lá no negócio, no estaleiro assim à noite. Quando amanheceu o dia, não amanheceu nenhum. Os ladrões roubou, levou tudo para a casa deles. Ladrão, preguiçosos, tudo. Tá, mas foi ótimo. E aí, mas eu não vivi muito tempo, não, com esse marido, não, porque ele era mulherengo, gostava muito de outras mulheres lá na cidade de Cândido Sales. E aí eu falei, a minha palavra que eu falei, meia, quer dizer, meia de pôr nos pés. Meia só serve para pôr nos pés. Eu não vou querer um marido que tem outras mulheres, de meia, com outras mulheres. Eu não vou querer. Não vou ficar com esse homem. Apesar que era muito bonito, isso e aquilo, ele era bonito. Aí, 11 meses, não chegou um ano, eu casada com ele. Aí eu separei dele, voltei para a casa do meu pai. E aí, fiquei doente também, que ele arrumou a doença lá nas prostitutas lá, pegou em mim.
E aí minha mãe cuidou de mim. E aí eu sarei, quando eu fiquei boa, disse que essa doença nunca sabe, fica no sangue. Aí eu sarei. E aí ele foi lá atrás de mim para mim ir embora, viver com ele. Eu falei, quem que vai? Eu não. Eu não vou ficar com você, não. Eu vou ficar aqui, eu não vou querer um homem mulherengo, prostituta para dentro da minha casa. Eu comprei uma casa na cidade, morava lá na casa, ele vendeu minhas vacas, tudo. E eu não quero você, não. Ai, não, eu arrumei eu vou ser vaqueiro de um fazendeiro lá na Mata Verde. E eu vou para lá trabalhar e nós vai para lá. E aí não vai ter. Aí eu falei, então vai sozinho, porque eu não vou. Eu já falei que não vou. Então vai sozinho atrás, lá cuidar das suas vacas. Aí meu pai, oh não, filha, você casou, você é casada com ele, você tem que ir. A mulher, quando casa, tem que acompanhar o marido até na porta do inferno. Aí, quando chegar lá no inferno, se ela não merecer entrar, ela volta e ele entra sozinho. Olha as palavras que era. Sozinho, eu falei, pode ser, mas eu não vou. Falei que não vou. Eu era católica, eu vou jurar por Nossa Senhora, eu não vou. Ele falou, você não vai? Então eu vou dar um tiro nele. Eu falei, atira, você que sabe, mas eu não vou. E aí, era espingarda, chamava espingarda, não era revólver, nada. Aí eu vou ficar aqui. E aí fiquei, aí ele voltou embora sozinho. Aí lá arrumou outra mulher com outros filhos, com os filhos lá. Eu fiquei grávida dele também. E tive a menina, coitadinha, toda cheia de ferida da pobreza, da doença que pegou em mim. É a que chama Maria, né? Tive ela morta, morreu na barriga, tanto sofrimento. Aí ele sumiu, lá para Mata Verde, com essa mulher, sumiu. Sumiu nunca mais.